Você saberia identificar um líder ou uma igreja progressista? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Portanto, eu peço a você que você não saia desse vídeo. Fique comigo até o final, porque é muito importante o que eu vou falar aqui. É um alerta para você que quer servir a Deus honestamente, principalmente você que está chegando agora na fé cristã, novo convertido, ou conhece alguém que está dando aí os seus primeiros passos no Evangelho. Fique comigo até o final, tá bom? Vou falar coisas importantes aqui para alertar você e eu espero que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus e tenha a sua vida edificada. No final do vídeo, eu quero dar um recado aqui para você e apresentar a você um trabalho da Alissa Tilder, que escreveu em um livro a sua experiência horrível que ela teve dentro de uma igreja progressista. Antes, eu quero pedir você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de colaborar com o like de vocês. O like de vocês é muito importante para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas também. Nesse vídeo aqui, eu falei sobre uma pesquisa, um estudo que alguns estudiosos e pesquisadores fizeram, onde eles dizem que há um crescimento estrondoso e absurdo das igrejas evangélicas no Brasil. Cogita-se que em 2030 o número de evangélicos no Brasil, pela primeira vez na história, vai superar o número de católicos. Contudo, inserido nesse contexto, entre essas igrejas que estão sendo abertas aí de todas as formas, existem as igrejas progressistas. Nesse vídeo eu vou pontuar algumas características de uma igreja progressista. A primeira coisa que vem à mente quando se fala de igrejas progressistas, nós lembramos logo das igrejas inclusivas, que são aquelas que apoiam e defendem o casamento homoafetivo, mas isso é apenas consequência de algo muito mais sério e muito mais grave. E o primeiro ponto que eu quero destacar desse evangelho progressista, de igrejas progressistas, são igrejas que querem ressignificar, redefinir o evangelho. Essa é a mentalidade da liderança dessas igrejas. Eles têm em mente que a Bíblia não é suficiente e precisa ser atualizada. Talvez você já tenha ouvido por aí, pastores dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Por que isso? Porque eles não querem ser confrontados com verdades que vão contra o estilo de vida que eles querem ter. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui são igrejas que querem ressignificar, redefinir as Sagradas Escrituras, porque para eles ela é arcaica, ela é retrógrada, ultrapassada e precisa ser atualizada. O evangelho progressista, líderes progressistas, o cristianismo progressista tende a rechaçar para longe todo o fundamento bíblico, histórico da igreja histórica e tradicional. Pontos fundamentais da fé cristã, eles tendem a rejeitar, a ignorar. Ou seja, negam aspectos fundamentais da fé cristã. Gente, eu não estou falando aqui de coisas secundárias, se você é calvinista, se você é arminiano, se você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Não, eu estou falando de coisas que são bases, alicerce da fé cristã. E a gente vai ver isso aqui durante o vídeo. Eles tendem a rejeitar esses pontos. E aí, eles não têm a Bíblia como palavra de Deus. Eles não acreditam na inerrância das Sagradas Escrituras. Eles não veem a Bíblia como verdade absoluta. Eles tendem a relativizar a verdade bíblica, as doutrinas de Cristo e dos apóstolos. Por exemplo, para eles, alguns ensinos do apóstolo Paulo não cabe mais na sociedade atual. Tem muito a ver com uma cultura distante, lá da época do apóstolo, da igreja primitiva, em algumas regiões. Hoje, com tecnologia avançada, um mundo moderno ou pós-moderno, não cabe mais certas doutrinas. E eu vou falar algumas delas daqui a pouco aqui nesse vídeo. Então, o segundo ponto é esse, é desconsiderar a Bíblia como palavra de Deus, desconstruir verdades absolutas e relativizar doutrinas fundamentais da palavra de Deus. É isso que defende as igrejas inclusivas, igrejas progressistas, com líderes
progressistas. Você precisa estar atento para que você não caia na armadilha e na cilada e frequentar, colocar os pés dentro de uma igreja com esses pontos que eu estou citando aqui. Um terceiro ponto que eu quero destacar que caracteriza as igrejas progressistas com esse evangelho progressista é um cristianismo que foca muito nas questões sociais, foca muito nas minorias sociais. Eles dão muita ênfase às causas sociais e pouca importância para a teologia bíblica, para o aspecto espiritual das Sagradas Escrituras. Obviamente, claro que o Evangelho de Jesus, o Evangelho bíblico, se preocupa com as questões sociais, tem a sua participação, seu papel, mas isso não é o mais importante e nem é a causa do Evangelho. Isso são consequências. Quando nós damos fruto digno de arrependimento, consequentemente, esses frutos vão atingir a sociedade positivamente. Então, nossa preocupação inicial não é com questões das minorias sociais, questões ambientalistas, racismo, a pobreza. Tudo isso é importante, mas não é mais importante do que aquilo que o Evangelho faz dentro do coração da pessoa, dentro do homem, na nossa alma. Isso faz com que a sociedade, as estruturas sociais sejam transformadas pelo que já aconteceu dentro da pessoa. O Evangelho trabalha de dentro para fora. O cristianismo progressista, a teologia progressista, olha para o sacrifício de Jesus, aí vem a maior de todas as heresias desse movimento. Olham para o sacrifício de Jesus como um ato heróico. Apenas isso. Jesus foi um grande herói que morreu por questões sociais. Ele bateu de frente com as autoridades de sua época, autoridades políticas, governamentais, e por isso ele morreu. Eles têm Jesus apenas como mártir. Jesus é um mártir. Eles ignoram o aspecto salvífico, a obra salvífica por trás de todo aquele sacrifício de Cristo. Eles ignoram o projeto, o plano de Deus para salvar o homem. Eles ignoram que o homem está totalmente depravado em seus pecados e precisam se arrepender. Claro, eles vão falar de arrependimento como? Se para eles nem existe pecado. Para muitos líderes e igrejas que seguem essa linha progressista, nem existe pecado. Então, se não existe pecado, se arrepender de quê? Por isso que eu falei no início, você caracterizar uma igreja progressista só porque eles defendem práticas homossexuais, isso é muito pouco. Para eles chegarem a esse ponto, é porque outras coisas eles absorveram ou ignoraram, como essas que eu estou citando aqui até agora. Para o evangelho progressista, o cristianismo progressista, e conhecido também como cristianismo liberal, eles enfatizam demasiadamente os sentimentos das pessoas, as emoções. Vale o que você sente. Eles pregam o amor, Só love, Deus é amor, o evangelho é amor. Ignoram que o homem precisa se arrepender dos seus pecados. Ignoram que se nós não nos arrependermos, nós vamos perecer eternamente. Ignoram que o evangelho é amor, mas é justiça, que Deus é amor, mas também é um Deus justo. É um Deus que se ira todo dia por conta do pecado da humanidade. Eles ignoram que Deus, que enviou seu Filho para salvar o mundo, porque amou o mundo de uma tal maneira, esse mesmo Deus vai condenar o mundo por conta do pecado. Para eles, não existe condenação. O evangelho progressista, essa palavra condenação, essa palavra castigo eterno, pecado, inferno, não existe no dicionário das igrejas progressistas. Os líderes progressistas para eles não existe isso. Eu creio que você já está cansado de ouvir líderes dizendo Deus é amor, importa é o coração, Teve um aí que, na última eleição, o senhor Kleber Lucas, quando o atual presidente venceu, o que ele disse? O amor venceu. Os evangélicos nunca cresceram tanto na história do Brasil quanto no período da gestão do presidente Lula. Então, é a continuidade de uma história linda, marcada, que não poderia ter sido interrompida como foi, mas agora o amor venceu. O amor venceu. O amor deles não tem justiça. É um amor
em detrimento de qualquer verdade. É um amor em detrimento de qualquer disciplina, de qualquer mandamento e doutrina. É um amor liberal. Vale o que você sente. Importa é ser feliz. Doutrina do diabo. Um outro ponto que eu quero destacar. Um movimento amplamente defendido pelas igrejas progressistas é o feminismo, uma prática totalmente condenada pela Bíblia, antibíblica. O que está na moda hoje na sociedade, que é o empoderamento feminino, não é verdade? Que o homem não precisa mais ter o seu papel de liderança na sua família. Mulher nenhuma deve se submeter, se submissa ao marido. Você ainda não percebeu o porquê tanta igreja liderada por mulheres? Você não percebeu de uns 10, 15, 20 anos no máximo para cá a quantidade de pastoras que ascenderam ao ministério? A quantidade de pastoras liderando igrejas, presidindo igrejas, com base em quê? Na Bíblia? Jamais. Eu não digo nem essas mulheres que são pastoras, que trabalham com outras mulheres ou que auxiliam os seus maridos na direção de suas igrejas. Não. Eu falo dessas que nem marido tem às vezes e está ali na frente de um ministério, na direção, presidindo uma igreja. Para eles isso é machismo do apóstolo Paulo, que Paulo era machista. Quando ele fala que a mulher deve se submeter ao marido, que o líder da casa é o marido, para o evangelho progressista, isso é machismo. Né? Eles defendem a causa das feministas, onde a mulher tem que se empoderar. Claro que eu não estou aqui defendendo nem fazendo apologia de autoritarismo do marido, dos pastores, né? Violência, nada disso. Mas eu estou defendendo o que a Bíblia me dá respaldo. Quando a Bíblia fala que a mulher ela é sujeita ao seu marido, que a igreja é estabelecida por Deus e Deus colocou ali homens para liderar, para administrar. Mas isso é retrógrado, está ultrapassado demais. Né? É isso que essas igrejas progressistas que seguem essa teologia liberal defendem. E por fim, a questão da prática homossexual. Gênesis 1, Gênesis 2, Mateus 19, Levíticos 18, Levíticos 20, Romanos capítulo 1, tudo é ignorado ou mal interpretado pela teologia progressista. Daí a razão deles querer atualizar a Bíblia. Não, ali foi uma questão isolada, tem a ver muito com aquela cultura ali. Não foi exatamente isso que Paulo quis dizer. O importante é o amor, não importa com quem você vai se relacionar, não importa. O importante é o sentimento, é o amor. Eu acho, aqui vem a minha opinião, na história da igreja, nunca a igreja precisou ter tanto cuidado com o falso evangelho como a igreja atual precisa ter. E eu falo isso por conta do advento da internet, redes sociais, a grande mídia, que propagam com muito mais facilidade que uma heresia era propagada há uns 30, 40 anos atrás. Para você propagar uma mentira, uma inverdade, para você propagar uma fake news, tinha mais dificuldade, porque você não tinha meios para divulgar tão rapidamente, né, e alcançar tanta gente de uma hora para outra. Hoje a gente tem. Então, para contaminar, envenenar, é muito rápido. E como eu falei, essa teologia, esse cristianismo progressista, liberal, não é algo que você percebe assim com facilidade, é algo bem obscuro, sutil, encoberto, que vem assim sorrateiramente, vai infiltrando dentro das igrejas, com um pontinho ali, outro ponto aqui, e muita gente não percebe. Por isso, todo cuidado é pouco. E como é um evangelho sem confronto, que não precisa de arrependimento de pecado, não precisa lutar contra nós mesmos, nada disso, é um movimento muito atrativo. E por ser atrativo, persuade muita gente, seduz muita gente, consegue arrebatar muita gente, fazer discípulos em várias denominações. E depois que ele entra, faz um estrago total. Nomes como líderes como Kleber Lucas, Caio Fábio, Ed Renekiewicz, aquele que a gente chama lá de pastor da Xuxa, o Hermes Fernandes, são líderes progressistas. Alguns deles que já fizeram parte da igreja tradicional, da igreja histórica, já defenderam o evangelho genuíno, mas se corromperam, se apostataram. Diante de tudo isso, o que devemos fazer? Como nos proteger dessa teologia progressista, esse evangelho falso? Como fazemos? Mergulhar nas Sagradas Escrituras.
Não tem outro jeito. É estudar, é examinar, é estar cada dia mais debruçado sobre a palavra de Deus. Ser ensinados por homens que realmente amam a palavra de Deus e entendem que a Bíblia e as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus. E ela é atemporal, ela é inerrante, ela é infalível e ela é autoridade, nossa regra de fé e prática. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, ele encoraja Tito a defender a palavra. Seja apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. E como eu falei, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição e talvez no primeiro comentário fixado, o link desse livro aqui. Esse livro é uma experiência da Alissa Childress, uma escritora, cantora e autora americana. Se você quer depoimento de alguém que entende muito bem do assunto porque experimentou, é um livro muito bom e vai ajudar você a entender um pouquinho mais de todo esse assunto que nós falamos aqui nesse vídeo. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês sejam edificados e cuidado, não caia na arapuca e na armadilha dessa teologia progressista que está apresentando um evangelho falso e está enlaçando muita gente para o abismo. Se inscreva no canal, faça parte desse trabalho, inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e não deixe, gente, de colaborar com o like de vocês, que o like de vocês faz o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, querendo Deus.